E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos, novamente aqui com você. Desculpa o tempo que eu fiquei um pouquinho afastado, outras coisas aconteceram, mas de cara eu quero te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo para alguém, tá? E no final deixe comentários, fala alguma coisa a respeito do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você quer colocar mais alguma informação a respeito, porque hoje o tema é grosso, o tema é importante. Vamos falar sobre o aumento de combustíveis. O grande problema, na verdade, a inflação mundial está afetando todo mundo e não deixa de afetar a gente. Veja a União Europeia, os Estados Unidos também sofreram, houve a pandemia, tá? A gente vê que o petróleo, por exemplo, nesse período teve aquela situação que eu contei, a Rússia e a OPEP, foi um pequeno momento em que o petróleo teve um preço baixo e depois voltou a subir, nunca mais baixou, porque os dois fizeram uma conversa entre eles lá, de forma que sempre eles vão produzir menos petróleo do que o mundo está precisando, sempre vão manter o preço alto, é um cartel, é assim que funciona quando tem esse tipo de situação. Depois da pandemia, como se tudo tivesse já resolvido, vem então a guerra da Ucrânia, que faz com que o preço do petróleo sobe muito mais. E sobe muito mais por quê? Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, de gás, entendeu? E ele foi sancionado. Os Estados Unidos e a União Europeia decidiram criar uma série de sanções contra a Rússia, de forma que o petróleo ia explodir. Tanto que o Biden, o velho gagá lá dos Estados Unidos, ligou pro sheik árabe lá e falou: olha só, dá para você, por favor, aumentar a quantidade de combustível para que a gente possa baixar o preço? Aí o que o árabe falou? Nada. Ele nem atendeu o telefone. Por quê? Tá muito bom pro cara, ele tá ganhando muito dinheiro com isso. E não vai mudar isso, né? Não por esses caminhos, ok? Bom, por que nós precisamos do petróleo de fora? Porque nós temos uma produção tão grande de petróleo. Isso aqui não é o suficiente, 2,9 milhões de barris por dia, será que isso não é o suficiente? Pois é, não é o suficiente. Não é o suficiente porque temos um passivo aqui que nós precisamos importar para poder fazer um blend de petróleo, para poder nossas refinarias poderem refinar esse petróleo. Por quê? Vou explicar na próxima. Nós temos então hoje, a maioria do nosso parque feito para petróleo leve, que era o que era usado até a década de 70, 80, porque nós basicamente importávamos bastante petróleo, então nossas refinarias são feitas para esse tipo de petróleo, né, no máximo para uma mistura, para algum percentual de um petróleo pesado. Só que atualmente parte do petróleo que está sendo produzido, um grande quantitativo dele é de petróleo pesado, que não é possível ser refinado por essas refinarias dessa década de 70, 80. Então esse é um grande problema, nós precisamos de petróleo. Agora a gente tem um outro problema, que também tem relação a esse, é o seguinte: nós temos uma grande empresa que é a Petrobras, que tem 11 refinarias, e todas elas de petróleo leve, e 2 refinarias que tem gás misturado com petróleo, etc. E apenas 4 empresas de refino, fazendo refino de petróleo também para combustível. Esse é o nosso parque instalado. Então, não conseguimos trabalhar com esse tipo de petróleo pesado, e nós precisamos misturar com petróleo de fora para funcionar. Agora, repara com os Estados Unidos, são 135 refinarias e 37 empresas petrolíferas. Está vendo a grande diferença? Eles não têm esse mesmo tipo de problema conosco. Pensa bem, por que não vem empresas mais para aumentar esse número de refinaria para o Brasil? Porque a competição é desleal, porque quem dita o preço do petróleo no Brasil é a Petrobras. Ah, o mercado é aberto, tal. Não, não é tão aberto assim. Enquanto a gente tem uma gigante com praticamente o monopólio do refino, nós não conseguimos, então, fazer uma competição de verdade aqui no Brasil para poder incentivar a criação de empresas que vão vir para cá para poder gerar empregos, etc. No Brasil, a gente, para extração, temos a Petrobras e mais umas 2 aí que eu saiba, ok? E porque tudo isso, entre outras coisas, poderíamos ter mais refinarias se não fosse, então, o roubo que o PT fez. A refinaria Abreu Lima é um dos exemplos clássicos, 18 anos de roubalheira. Chaves disse que queria ajudar, depois tirou o time dele de campo. A gente tem aqui a Passadina, por exemplo, com um prejuízo de 780 milhões a 1 bilhão de dólares. Ah, repare que na Abreu Lima foram 18 bilhões de dólares, ao que se sabe, e não se conseguiu vender, porque a Petrobras quis vender. Porque essa refinaria, além de tudo, ela tem uma produção muito baixa, muito ruim. Ela é uma refinaria cara, uma refinaria que produz pouco, né? Não está nos ajudando em nada. E ainda por cima nós temos as refinarias fantasmas, como por exemplo a Premium 1, que sugou 2,8
1 bilhões de reais. E esse dinheiro, vocês têm ideia de onde eles foram? Eu tenho uma ideia muito clara de onde esse dinheiro foi. Eu acho que muitos brasileiros têm. Só que essas pessoas vêm agora dizer que vão resolver em passe de mágica, aquilo que eles não fizeram antes. Você sabe muito bem o que esse sujeito e outros mais vão querer, né? Eles vão querer meter a mão na Petrobras, porque eles conseguiram quase falir uma empresa que não tinha condições de ser falida, né? Eles quase chegaram a isso. Então, o dinheiro que poderia ter sido investido para melhorar e criar essas refinarias sumiu. E vocês sabem muito bem como esse dinheiro sumiu. E não adianta dizer que o cara tá livre, que foi inocentado. Não, ele foi condenado e o crime prescreveu. Isso que aconteceu. Congelamento de preço. Eu vi muita gente perguntando: Renato, mas por que a gente não congela o preço? Isso é uma novidade? Nada de novidade. A Dilma fez isso. O que ela conseguiu fazer? Nós não saímos daquele problema básico da quantidade de petróleo que a gente precisa comprar. Então, se nós não compramos e nós não tivemos mais lucro, houve um aumento de prejuízo. A Petrobras amargou 100 bilhões de prejuízo nesse período só por conta disso aqui. É praticamente mais do que toda a Lava Jato. Veja bem que eles roubaram muito, mas mesmo assim o prejuízo foi grande. E para coroar isso, né, as ações despencaram lá fora. E quando as ações despencam lá fora, o que acontece lá fora e não acontece aqui no Brasil é que quando um balanço foi feito e foi maquiado, e há indícios muito fortes, não há indícios não, já foi até condenado por isso, a Petrobras tinha maquiado seus balanços, né? Então os investidores se sentiram lesados e por isso eles entraram na justiça lá fora e ganharam. Então, além de tudo, né, a gente está pagando indenização para encerrar os litígios lá fora. Agora tem outra questão também, os fundos de aposentadoria. Você quer aposentar? Beleza. Eu não sei se você sabe, mas boa parte dos fundos de aposentadoria, dos fundos de ações, dos mais conservadores, dos investimentos mais conservadores, aquele que o velhinho põe dinheiro, que ele não quer correr o risco, tem ações da Petrobras. Então, se tem ações da Petrobras, você sabe que se houver uma queda, um crash, se a Petrobras começar a fazer esse mesmo de aventura novamente, pode ter certeza que você vai sofrer com isso. Você que muitas vezes está assim, nossa, por que não congela e tal? Você vai sofrer com isso. Você pode ter certeza, porque elas são a espinha dorsal. Ela e a Vale do Rio Doce são a espinha dorsal da Bolsa de Ações e de vários fundos de pensão. Tá certo? Quais são as propostas que o governo fez? O primeiro foi essa questão de prever a criação de um fundo de estabilização para amortecer oscilações de preço de mercado de combustível. Isso, meus amigos, simples, pegando os dividendos da Petrobras. O que é o dividendo da Petrobras? O dividendo é o seguinte, uma empresa dá lucro, então ela pega esse lucro, uma parte vai para investimento, outra parte vai para os sócios. Quem são os sócios? Quem compra ação. Então, uma parte desse lucro vai para os sócios. E o Brasil é um grande sócio, então ele tem muito dinheiro de dividendos. Então, em vez de ir lá na Petrobras e roubar a Petrobras ou simplesmente fazer com que ela tenha prejuízo, o governo Bolsonaro teve uma ideia muito boa. Eu vou pegar os dividendos e vou jogar de volta para poder amortizar e fazer com que o preço não suba tanto. A outra ideia é aquela que eu já falei lá atrás, que é essa questão dos ICMS, né, que era para tentar fazer alguma lei e graças a Deus passou e foi sancionada pelo presidente, mas adivinha? O PT é contra, como sempre, porque esse negócio de diminuir imposto não é com o PT. Tanto que o Rui Costa, aquele sacana daquele governador lá da Bahia, é um dos que está encabeçando isso, mas não é ele sozinho, tá? A esquerdalha está toda junto com isso. Sempre que o PT pode, ele vai. O que é pior é melhor para eles, entendeu? E para piorar, os ministros do TSE consideram meio crime, né? Eles têm internamente esse conceito que baixar preço de combustível é um ato eleitoral, meus amigos. Acreditam nisso? E agora, com relação aos outros países, o que vocês acham que eles estão fazendo? Vamos ver? O México, por exemplo, que é um país que tem hoje um presidente socialista, tá o quê? Fixando o preço. Só que ele fez pelo menos de forma regionalizada. Ele fixa o preço, ele tabela preço e de tempos em tempos ele vai em cada região e faz alguns ajustes. Vocês acham que isso vai dar certo? Bom, o Brasil já fez isso, correto? Os Estados Unidos têm tentado, junto com a OCDE e vários países, fazer com que se aumente a quantidade de barris de petróleo produzido para poder fazer aquilo que eu mostrei lá no primeiro gráfico, aumentar a produção e de forma que o capitalismo funcione, né, fazer com que o preço baixe. É assim que a coisa tem que caminhar. Tá certo? Portugal, por exemplo, criou um voucher com 20 euros por mês para que cada um tenha direito a gastar esse valor. É um bônus que ele dá, não sei de onde é que ele tira esse dinheiro, mas lá é um estado também meio socialistado, né? Mas pelo menos 20 euros não é um valor que deve ser tão grande para um país tão pequeno, né? Bom, a Espanha tem um corte de impostos, né? De 21% para 10%, né? A Itália também vai diminuir imposto, igual o Brasil está tentando fazer.
tá bom? E a Inglaterra tem um subsídio que ela vai dar, mas que depois ela vai cobrar isso em 2023, né? A Bélgica também está com redução de impostos e a Tailândia reduziu impostos em um determinado combustível, mas também aumentou em outros. O Japão também vem com algum tipo de subsídio. O Brasil, meus amigos, está tentando fazer as duas coisas. O subsídio que ele está querendo jogar é em cima de uma fonte que é os próprios dividendos da Petrobras, ou seja, o próprio lucro da empresa. Agora repare que na maioria dos países eles foram para cima dos impostos, porque é o que é mais caro na cadeia produtiva. E no geral isso dá a entender o quê? Que na verdade lá fora eles têm concorrência também. Se vocês repararem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o governo não está metendo a mão na empresa e falando, ó, reduz aí, tá? Porque as empresas são privadas. Não existe solução fácil para esse tipo de situação. Se vocês vão ouvir durante as eleições, e esse é o grande problema que nós brasileiros temos, a gente quer acreditar em fantasia. A gente acreditou em fantasia por 16 anos. Nós acreditamos em fantasia lá atrás, quando o Lula soltou aquele canto da sereia, dizendo que ia mudar, que ia ser honesto, que o Brasil não ia ter mais corrupção. E muitos concordaram. E ele está agora querendo fazer o quê? Enganar uma nova geração. Ele está indo lá nas escolas, que ele já tem ido através dos seus ASEPTAs, né? Tentando convencer os jovens de que existe facilidade para tudo nessa vida, é só votar no PT que tudo vai voltar a ser uma maravilha, e esquece todas as outras coisas que foram feitas que fizeram a gente ser o que a gente é hoje. Você que tem uma vida sabe que nós somos hoje e o que nós passamos até chegar aqui. Então eu quero deixar para você essa mensagem. Fique de olho, não deixe com que esse povo da esquerda ponha caraminhola na cabeça dos outros como se tudo fosse simples. O momento não é fácil, o momento não é tranquilo. Nós estamos passando por um rebuliço gigante no mundo. Mas uma coisa que você pode perceber, o governo está tentando na sua capacidade fazer aquilo que ele pode. E isso eu estou vendo. Vamos com Deus, com fé, com esperança, que as coisas vão dar certo. A gente reza para que isso aconteça e eu espero te ver na próxima. E se você puder, por favor, compartilhar esse vídeo, deixa um comentário aqui e eu quero fazer igual nesse vídeo, pegar a sugestão de vocês e jogar no vídeo. E o que vocês me sugerirem, eu vou anotar, vou tentar pesquisar, mas é trabalho, viu, gente? Fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima. Fui!